Falamos agora, neste momento, ao vivo, com o prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, Gustavo Reis, sobre a reunião do Conselho que debate amanhã, entre outros temas, a crise hídrica. Boa tarde, seja muito bem-vindo, prefeito. Tudo bem? Boa tarde, Leandro. Prazer falar com você, com os ouvintes da CBN. Bom, a gente falou da crise hídrica, a gente fala da crise hídrica com frequência, né? Da questão hídrica, né? Porque os especialistas ainda defendem não criar um alarmismo sobre uma possível crise. Mas a situação atual da estiagem preocupa as cidades da RMC? Preocupa bastante na medida em que o CEPAGRE da Unicamp, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, mostra que a previsão de chuvas da região de Campinas, que enfrenta muito grave e muito seco o nosso clima em relação e comparação aos últimos anos. Só para você ter ideia, o outono que nós tivemos foi o menos chuvoso desde 1989, ou seja, nós estamos muito aquém daquilo que a gente já tinha no passado. As chuvas no primeiro semestre de 2021, elas ficaram 20% abaixo da média histórica. Isso prejudicou a recuperação dos mananciais de abastecimento, principalmente daqui da nossa região, no sistema Cantareira, que abastece toda a nossa região de Campinas e muitos outros municípios que fazem parte, inclusive, do consórcio do PCJ, que é as bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então, o próprio consórcio emitiu 3 alertas para os municípios que dependem dos reservatórios municipais para garantir o abastecimento de água. Então, de acordo com o próprio Francisco, que é o Francisco Lossi, que é o secretário-geral do PCJ, do consórcio, pelo menos 57 cidades que fazem parte do consórcio, a maioria da região de Campinas, pode sofrer com a crise hídrica desse ano. E, prefeito, o que poderia ser feito no âmbito do Conselho de Desenvolvimento da região para evitar uma crise hídrica? Ô, Stephanie, prazer falar com você. O Conselho, o que nós podemos fazer é justamente tentar avançar na questão da construção dos reservatórios regionais e principalmente dos barramentos municipais que devem fazer parte da nossa agenda política, o objetivo da gente se preparar para essas futuras demandas por água. Então, nós estamos tendo aí a construção do barramento de Pedreira, também 2 pontes, também Piraí e Bacia do Corumbataí. Mas, principalmente, a gente falando aqui de Pedreira e de Amparo, que são as 2 barragens que estão sendo construídas, elas são essenciais para que a gente possa ter o abastecimento de água para a nossa região, falando especificamente dos 20 municípios que congregam a região metropolitana de Campinas. Então, na medida que a gente possa acelerar a construção dessas barragens, nós vamos ter mais tranquilidade. Mas, de qualquer maneira, nós temos que colocar em prática campanhas de conscientização junto à população, incentivando a adoção de atitudes estratégicas para a gente ter o racionamento ou uso responsável da nossa água, para que a gente possa ter água quando a gente, de fato, nessa estiagem, precisar. O ideal é que todos os reservatórios de abastecimento dos bairros das cidades estejam em condições de pleno funcionamento para garantir o armazenamento da água e que sejam contemplados os pontos críticos com a adoção de reservatórios pré-fabricados. Então, esse é um problema real de todos os prefeitos da região metropolitana de Campinas. Então, cabe a gente, enquanto região, enquanto poder público, ter essa força-tarefa para a gente poder solucionar o problema e ter ações que diminuam o impacto dessa crise, e cabe também à sociedade em geral usar os recursos com inteligência, prudência e com responsabilidade. Prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho da RMC, mudando de assunto agora, na sexta-feira o prefeito de Boituva, Edson José Marcusso, ele acusou Montemor de enviar pessoas em situação de rua por outros municípios, né? Para outros municípios. No caso Boituva, por exemplo. Montemor, no entanto, diz ter feito isso conforme os locais de origem dessas pessoas. Esse assunto chegou até vocês, será debatido, o Conselho observa isso, como o senhor enxerga essa questão? Olha, em 2010, a Câmara Temática da Assistência Social da região metropolitana de Campinas, inclusive em 2010 eu era o presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, ela elaborou a Câmara Temática, especialista na questão de assistência social, formada por assistentes sociais, pelas secretárias de assistência sociais dos 20 municípios, foi elaborado um protocolo para atender
essas pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente para esses moradores de rua. Desde então, toda a recomendação é que as cidades que congregam a região metropolitana de Campinas utilizem esse mesmo protocolo de atuação. O que esse protocolo diz? Que a gente deve priorizar a abordagem social e o acolhimento humanitário, ou seja, antes da gente tomar qualquer atitude, as assistentes sociais devem fazer um levantamento sobre as condições dessa pessoa, desse morador de rua, em quais condições ele se encontra, identificar seus familiares e aí sim encaminhar para a sociedade de origem. Mas é muito importante ser feito isso de uma maneira muito humanizada, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui em Jaguariúna, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, através do CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social, que é o pronto-socorro da assistência social, ela oferece um atendimento e acolhimento dos moradores de rua. Então, evidentemente, com as baixas temperaturas que atingem a nossa cidade nessa semana, esse trabalho foi intensificado por meio das rondas que nós estamos fazendo para oferecer cobertor, pernoite e alimentação. Mas, em âmbito geral, a recomendação é seguir o protocolo que foi criado pela Câmara Temática da Assistência Social, ou seja, a gente identificar as pessoas, fazer o acolhimento humanitário e depois, sim, a gente fazer o encaminhamento para que fique próximo dos seus familiares. Esse é o objetivo. Gustavo Reis, prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, muito obrigada por atender a CBN Campinas mais uma vez. É um prazer falar com você, Stephanie, com o Leandro e os ouvintes da CBN. Muito obrigado, boa tarde para o senhor.